Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. Nesse vídeo aqui a gente vai tratar de um tema bem interessante, que é a redução de capital social, no tema das reorganizações societárias. O que é a redução de capital social, como é que ela deve ser feita, se ela deve ser feita a valor, vamos dizer assim, valor contábil ou valor de mercado, né? Porque a gente tem o artigo lá da Lei 9249 que trata disso. Então, assim, esse tema é bem relevante atualmente e tem sido discutido até em algumas lives aí que eu já vi, inclusive algumas lives do nosso amigo João Paulo Barbosa Lira. Então, professor Pedro Anan, obrigado aí pela presença aqui no bate-papo e a palavra é sua para a gente tratar desse tema aí bem interessante. Perfeito, Jorge. Obrigado, né? Mais uma vez, a gente está aqui, né, nesse bate-papo tributário e falar desse tema, redução de capital, né, que né, a gente coloca, né, como título, planejamento tributário e redução de capital. Desde uma mas planejamento tributário e redução de capital, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, vamos explicar o contexto, né? Então, tendo em vista, né, que as empresas procuram uma maneira de reduzir a tributação do ganho de capital tributável na venda de uma participação societária, na venda do ativo, né? Aí a gente vai verificar que muitas empresas fizeram vários tipos de operações, como, por exemplo, um caso separa, que é a constituição de reserva de ágio, depois se a reserva de ágio reduzida ou é cindida, no qual você não teria tributação por força de uma disposição legal, mas como as empresas abusaram desse instituto, a grande maioria dessas operações acabou sendo autuado e perde a nível administrativo e até a nível judicial. E aí, restaram-se poucas alternativas para o contribuinte para poder fazer uma operação que tivesse uma tributação mais favorecida. E uma delas qual que é? Seria a redução de capital. Por quê? Quando eu vendo um ativo pela pessoa física, em vez da pessoa jurídica, se eu vender pela pessoa jurídica, eu vou pagar 34% de imposto. Por quê? Não posso tributar pelo lucro presumido, porque não tem incentivo, porque é um ativo não operacional, né? E vou pagar a tributação de ganho de capital líquida cheia de 34%, 25% de imposto de renda, 9% de contribuição social. Então, qual é uma das alternativas? Você fazer uma redução de capital, essa redução de capital social, né? Esse bem chega para a pessoa física e a pessoa física faça a venda desse ativo, né? Então, até então, nós tínhamos uma tributação máxima de 15% e hoje chega a 22,5% de tributação. Mas se você comparar com a 34%, dependendo da operação, vamos imaginar que eu tenho uma empresa cujo valor patrimonial, né, ou cujo valor da declaração de imposto de renda está um valor simbólico, vamos imaginar 1 milhão, estou vendendo por 100 milhões, eu teria que pagar uma tributação de ganho de capital sobre 99 milhões de reais. Então, se eu pagar 34%, um terço vai para o imposto. Sendo que se eu fizer pela pessoa física, eu vou pagar 22,5% ou 15%, se for lá atrás. E aí você tem uma vantagem muito grande em relação a isso. Então, por força disso, é que as empresas faziam isso, faziam uma redução de capital, de maneira que esse ativo chegasse para a pessoa física e o ativo fosse vendido. Então, pode ser que você tivesse uma estrutura que duas pessoas jurídicas e a pessoa física teria que fazer duas reduções de capital para poder chegar o ativo até lá. Então, você teria que fazer isso, né? Então, essa seria uma das operações mais conservadoras até, né, Jorge, em relação a isso, porque redução de capital social não tem nada de misterioso, né? Falar assim, nossa, é uma coisa, uma sacada genial. Não, é uma operação de societário. Eu faço a redução, é uma alteração do contrato social, do estatuto social, que eu faço a redução do capital social, dizendo que o capital é excessivo, né? Ou a necessidade operacional de poder fazer esse ativo chegar, pode ser dinheiro, pode ser bem, né? Normalmente é bem, né? Pode ser um bem imóvel, pode ser uma marca, pode ser uma participação societária para chegar na pessoa física, e a pessoa física faz a venda disso, né? Você já registra na pessoa física na sua declaração, faz a venda, apura o carnê-leão e paga o imposto. Então, assim, tem algo de inovador, genial? Não tem. Então, seria uma operação até que tranquila. Só que daí, como muitas empresas começaram a fazer isso, né, para poder reduzir de uma maneira legítima a tributação de ganho de capital, o fisco começou a autuar, entender que, na verdade, isso é uma simulação, e isso é uma simulação, tem que aplicar a tributação, né, da pessoa jurídica, porque, na verdade, a operação não existe, quem fez a pessoa física, a jurídica não é a pessoa física, e esses casos acabaram chegando no CAR. E aí, voltamos a falar, tem que analisar cada caso. Então, tem caso, por exemplo, que o CAR entendeu que o contribuinte não tinha razão, por quê? Porque se você analisar o conjunto probatório, por exemplo, uma empresa de pedágio, se não me engano, antes de fazer a redução de capital, já foi feito um protocolo de intenções dizendo que a operação ia ser feita dessa maneira e se ia se utilizar a pessoa física para poder fazer a venda da participação societária. Então, por força disso, aí, volto a falar, por
voto de qualidade, o CARF entendeu que o contribuinte não tinha razão e acabou mantendo a autuação, né? Porque a maioria dos conselheiros contribuintes entenderam que a operação não tinha nada de fora do normal, né? Aí temos outra operação que, na verdade, o dinheiro saiu e voltou, porque o recurso ia ser utilizado para poder reinvestir na sociedade. Então, entenderam também que o contribuinte houve um abuso, mas também, por voto de qualidade, acabou entendendo que o contribuinte não tinha razão. E aí, esses casos acabaram chegando na Câmara Superior. Aí, na Câmara Superior, o que surgiu, né? Uma nova figura, né? Que o conselheiro, no caso, o relator, era o conselheiro André, falou que é o tal do casar sem separar. O pessoal bem criativo, né? Para criar nome das operações. Porque, na verdade, o que ele fala? Você casou, mas não separou. Então, na verdade, o ativo nunca saiu da propriedade da pessoa jurídica. Na verdade, você fez essa operação para ir e voltar. Então, por força disso, né, por voto de qualidade, né, é bom sempre destacar isso, porque pela composição do julgamento naquela época, a Câmara Superior entendeu que o contribuinte não tinha razão. O único caso a Câmara Superior entendeu que o contribuinte tinha razão é que, na verdade, um sócio só saiu da sociedade com esse ativo, os demais sócios não se beneficiaram. Então, por força disso, não há que se você pegar a composição antes e depois, eles entenderam que não era a mesma. Então, por maioria de votos, a presidente entendeu que o contribuinte tinha razão e acabou dando provimento ao recurso especial do contribuinte e acabou dando entendimento. Eu acho que hoje, com a atual composição da Câmara Superior, eu acho que, né, vamos torcer que continue, né, o contribuinte acabaria revertendo esse entendimento do cadastro separado. Mas a operação, assim, não é nenhuma complexidade, precisa ser gênio para fazer, né? Mas o pessoal estava fazendo porque era uma oportunidade de você ter uma tributação menor do que fazer uma tributação mais onerosa da pessoa jurídica. E aí você falou, né? Aí tem o artigo 22 da Lei 9249 que permite que o contribuinte faça redução de capital ou ao valor de mercado ou ao valor contábil. Então, para evitar a tributação da Exato. pessoa jurídica, todo mundo fazia ao valor contábil, né? Porque é o que a legislação assim permitia, né? Então, se você fizer valor de mercado, você tem que realizar um ganho de capital na pessoa jurídica. Exatamente. Aí agora a questão que eu lembro, eu não estou achando agora as minhas anotações dessa live que eu falei do João, mas eu anotei tudo porque eles trataram desse tema. Tinha uma questão que antes o valor contábil ele era o custo, né? Ele era o preço. Hoje o valor contábil ele já é o valor justo, né? Então, e daí fica essa questão, se eu for fazer hoje isso, eu tenho que fazer a valor justo ou a valor de custo? Eu tenho que ver qual a intenção do legislador lá né, quando da promulgação da edição da lei lá em 95, ou eu tenho que olhar agora? Então, ó, tem gente que diverge sobre isso, né? Tem gente que entende que o Sim, sim, valor sim. contábil é o valor justo, porque, enfim, a contabilidade mudou, e tem gente que entende que não, que a finalidade do legislador era justamente de desonerar, enfim, tinha que ser né, o custo, o valor de custo. Sim, Então, é sim. interessante ver essas discussões, porque eu não tenho uma posição firmada sobre isso, mas, enfim, ambos os lados têm argumentos, né, consideráveis, assim, Sim, 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 sim. para defender a É, redução com o valor de custo e com o valor justo. e aí a gente tem que voltar, né, Interessante João? essa questão. Vamos estudar o conceito, né? O que é valor justo, né? O que é ajuste ao valor presente, o que é ajuste ao valor justo? Então, ajuste ao valor justo nada mais é do que é como se fosse uma reavaliação de ativo. Então, eu vou trazer o valor de mercado daquele bem, né? Ou o valor econômico daquele bem, porque o balanço tem que refletir aquela fotografia naquela situação patrimonial, só que aquilo não é uma realização de receita, é uma potencial realização de receita. Então, se eu vender o ativo naquele momento, aí sim eu vou apurar o ganho ou a perda. Tanto isso é verdade que esse ajuste ao valor justo não é tributável na pessoa jurídica. Ele só vai, é uma conta patrimonial. Então, agora, faz sentido você reduzir ao valor justo e tributar antecipadamente uma coisa que você não teve ganho, né? Então, é um potencial ganho. Então, é nessa linha. É justamente essa questão, né, que eles falam. Sim, sim, Porque, e seria tributável, então, se eu tirasse, né, tem toda essa sim, questão. sim, sim, Porque, sim, sim. enfim, então a gente não tem uma. Na verdade, questões envolvendo valor justo no CARF, é engraçado porque não chegou ainda, não chegou lá Sim. ainda. Não Eu acho chegou que eu lá acho, ainda porque os casos quando eu estão sendo pesquisei julgados isso, no TRJ. exatamente, quando eu fui fazer uma pesquisa sobre isso no CARF, eu encontrei só 4 casos, né? Dois falando da questão da ausência de subconta, se teria tributação ou não, um dizendo que deveria ter e o outro dizendo que não, porque, enfim, a ausência de
de subconto não seria, vamos dizer assim, fato gerador do imposto de Obrigação renda. acessória, é obrigação Exato, acessória, né? exatamente. Então, talvez daqui a um tempo a gente veja essas questões chegando aí no CARF e a gente vai ter uma orientação, vamos dizer assim, né, do conselho. Mas por enquanto a gente não tem quase nada de AVJ lá. E o grande problema, né, Jorge? Volto a falar, né? Que nem o Supremo que a gente estava discutindo na live passada, né? Às vezes o julgador, né, ele não tem o conhecimento suficiente para poder julgar essa matéria. Eu já vi vários conselheiros, né, e vi vários julgamentos, e já vi vários conselheiros confidenciar para mim e falei, olha, infelizmente eu não conheço muito essa matéria, né? Eu tenho um vídeo de ágil que eu fiz há muito tempo atrás, Jorge, tem mais de 1.000 visualizações, né? Eu peguei um texto de uma aula que eu vi vários conselheiros falar para mim, cara, eu depois que você sua aula eu entendi aquilo que eu estou julgando, porque eu não sabia. E aí, imaginou você tá lá no, né, foi nomeado conselheiro para jogar um caso desse importante, né? E aí esse é o grande problema. E o ajuste pelo justo, ajuste pelo presente, também. Então, você tem que entender o contexto, né? Ou seja, não é uma renda efetiva, não é uma disponibilidade econômica de renda, é uma potencial, é uma fosse uma provisão de renda, é uma provisão de receita, que ela só vai se realizar quando? Quando ela se efetivar. E nesse caso, vai realizar onde? Não é na pessoa jurídica, é na pessoa física, né? Então, acho que talvez esse é o argumento que eu defenderia um caso desse. Então, eu não estou me negando a tributar, só que eu vou tributar na pessoa física, não na pessoa jurídica. E essa discussão também se aplica onde? Na incorporação de ações, né? Ou seja, faça a incorporação de ações, que a gente vai fazer um bate-papo sobre isso, acho que vai ser o próximo, né? Eu não estou me negando a tributar. Eu vou tributar quando? Quando eu efetivamente vender essa participação societária. Então, eu não tenho a disponibilidade econômica jurídica dessa renda agora. Eu vou ter quando? Quando eu fizer a venda da participação. Né? Então, acho que é isso que a gente tem que sempre analisar. E às vezes o pessoal esquece, né, ou não tem o conceito, o conhecimento suficiente para fazer uma boa defesa. E às vezes o caso que chega para ser julgado é um caso que não está muito bem fundamentado ou está indo na linha de defesa errada. Isso aconteceu muito na questão eu acho que dos descontos incondicionais para vendas canceladas PiscoFins, né? Porque daí a tese foi que equipara a desconto condicional. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Estou discutindo isso. Estou discutindo se isso é uma receita e se essa receita deve ser tributada pelo PiscoFins, que eu não recebi. Né? Então, eu tributei algo que eu não recebi. Então, faz sentido eu tributar algo que eu não recebi, que foi cancelada a venda, porque isso não foi argumento que chegou no STJ nem no Supremo. E aí, por esse mal condução da tese, né, acabou dizendo que o contribuinte não tem razão. Né? E a reforma tributária, professor, iria mudar alguma coisa nesse sentido da redução de capital, o projeto? Ah, Que sim, sim, ia mudar totalmente. Porque qual que é o pressuposto da reforma tributária, né? Que vai ser engavetado. É que essa redução de capital teria que ser feita a valor de mercado. Então, se for valor de mercado, teria que tributar antecipadamente na pessoa jurídica. Então, ia gerar um contencioso muito grande, né? Porque é aquela coisa, né? O que você está tributando aqui? Né? É fato gerador de imposto? Vai ter disponibilidade econômica jurídica de renda? Não, não está. Você vai ter quanto? Quando vender. Quem vai vender? Pessoa física, não sou eu, pessoa jurídica. Então, eu estou antecipando algo, né? Que vai gerar uma tributação maior na pessoa jurídica. Então, esse é uma das grandes discussões que a gente teve quando a reforma saiu. É o potencial contencioso tributário que aquela reforma ia gerar. Então, vamos esperar o novo governo e ver o que vai vir, né? Quais seriam as premissas, né, deles em relação ao novo Ministério da Fazenda, o que eles querem fazer em relação a isso, né? eu acho que vai ser uma questão de política, né? A gente vai ter que. Mas eu também acho que não vai ficar, não vai andar isso aí, mas quem, quem poderá é imprevisível, né? O Brasil é imprevisível, então a gente não sabe. Quando a gente menos espera, bum, né? Sim, sim, Vem sim, alguma sim, sim. coisa e enfim, até pensando no viés de maior arrecadação, né? Não sei como é que o governo vai, enfim, vai ter mais gastos, provavelmente, então tem que arrecadar mais, se vai, né? Se vai ter uma reforma tributária para ser pior, eu acho difícil, né? Mas não duvido. Mas, mas sempre é possível, né, Jorge? É, sempre é Sempre é possível. possível, né? Sempre é possível. Ainda mais que o discurso é tributar rico e, né, as pessoas que têm mais patrimônio, então pode ser Sim, algo que pode ser já implementado. estão já estão cogitando imposto sobre grandes fortunas, que eu acho que é algo que não é muito efetivo comparado aos custos de arrecadação, enfim.
Sim, Mas, enfim, sim. as pessoas acham que tem que tributar mais, né? Tem que tributar mais e tem que tributar quem tem mais dinheiro. Mas até o segundo tempo, é aquilo que a gente estava falando antes de começar a live, né, Jorge? Porque aqui, ok, hoje eu não ganho bem, não tenho grande fortuna, né? E a partir do momento que eu dou sorte e consigo, aí não vale para mim. Então, esquisito isso aí também, né? Então, você tem que pesar muito, muito, muito isso aí, né? Então, até virar a segunda parte. Vai que você dá sorte, né? Ganha milhões de seguidores e ganha milhões de reais, vira um milionário. E aí, não vale para você? Exatamente. Então, tem que ser coerente com o discurso, né? Exatamente. Podemos até discutir esse tema aí de política tributária em algum mais para frente, quando a gente terminar o Sim, imposto de renda, a gente sim, trazer discussões mais políticas sim. de política tributária e política fiscal. Então, mas, professor, obrigado pelo bate-papo aí mais uma vez. Acho que eu vou tentar achar aqui depois o, o vídeo que eu comentei do canal do João, e daí a gente pode Perfeito. botar um linkzinho Um aqui linkzinho, para quem podemos. quiser ver especificamente sobre esse tema, porque é bem interessante ver o vídeo e ver as posições dos professores que falaram, acho que, salvo engano, tava aquele, o Fernando, que é lá da UFMG, que tem um livro sobre contabilidade e imposto de renda, o professor Edson Fernandes, e mais alguém que eu não lembro agora, além do João. Então, Entendi. fica a Já vai são dica. três. Depois eu mando Depois a gente olha. pro pessoal, tá bom? Então, muito Perfeito. obrigado. Até a próxima, pessoal. Fiquem ligados e se inscrevam no canal, deem um joinha e, se possível, compartilhem o vídeo aí nas redes sociais. A gente agradece aí a ajuda de vocês. Eu que agradeço, Jorge. Obrigado aí pela sua disponibilidade. E estamos aqui novamente, né, fazendo essa Pleno divulgação de feriado. cultura. Pela novamente, fazendo divulgação de cultura. Mas a nosso comprometimento com as pessoas, né, Jorge? É importante a gente aproveitar. Então, obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.